Quero começar esse vídeo citando uma frase: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade profundamente doente. Jiddu Krishnamurti. Já pegando o gancho do vlog anterior, onde eu gravei um vlog no calor do momento, na inspiração do momento, falando sobre ser ovelha negra, e as pessoas estranharam pelo fato de ser algo diferente. Afinal, nunca ninguém fala sobre sentir orgulho de ser diferente, sentir orgulho de ser a ovelha negra, de ser o ponto fora da curva. As pessoas utilizam regras ou parâmetros para medir as coisas. Sempre existem medidores, réguas, porque existe uma coisa na nossa mente chamada equivalência. Então, eu me meço, me comparo com outras pessoas. E se eu sou diferente, eu tendo a me sentir mal. Por exemplo, se eu vou num lugar onde eu sou a única pessoa vestindo chinelo com meia, é claro que eu vou me sentir mal, porque eu vou ser o diferente. Só que é percebido como errado quando a pessoa não se comporta conforme o gado. Existe um gado, né, cara? Existe um senso comum, um comportamento coletivo que foi criado, e as pessoas calcificaram e contribuíram para que isso existisse cada vez mais, um comportamento de gado. E cada pessoa que se comporta ou que pensa diferente é vista como errado. E tem aquelas pessoas que querem, por motivos de vaidade, serem as diferentes, o que também é um comportamento de gado, né? Só que toda vez que uma pessoa se comporta conforme um padrão de comportamento que ela vê nas massas, isso é um sinal de falta de inteligência própria. Quando as pessoas começam a desenvolver inteligência, elas começam a se questionar o que elas estão fazendo ali e por que elas estão pensando aquilo. E aí elas começam a ver que sempre existe um padrão, uma coisa programada para elas seguirem como se fossem robozinhos. E isso não é só no campo adolescente, de pessoas que estão compulsivamente se preocupando com a imagem que elas projetam nas outras pessoas, mesmo se essa imagem seja igual de todo mundo ou diferentão de todo mundo. Eu estou falando do teu futuro, eu estou falando das tuas escolhas, coisas mais sérias, muito mais sérias do que a opinião das outras pessoas sobre você. Tudo isso porque hoje em dia a sociedade está doente. Se a sociedade fosse uma pessoa, um ser humano, ela estaria em coma, ela estaria num sanatório. E são milhares os fatores que tornaram a sociedade dessa maneira. O fato é que toda vez que você tem um comportamento que já é enlatado, que é esperado pelas pessoas, ou que você força o seu jeito de ser para se enquadrar nessa lata, nesse padrão, te causa sofrimento, te causa desconforto. E com o tempo, ao longo da vida, você sempre fazendo isso em todas as situações, você esquece que você tem uma individualidade. Ah, Copini, mas eu nunca ouvi falar da individualidade, eu nem sei o porquê que ela é importante para mim. Então deixa eu te falar. Por acaso tu já teve momentos na vida em que você se perguntou por que você é tão medroso, ou tão sem confiança, ou demora demais para aprender as coisas? Ou as pessoas olham para você como se você fosse só mais um na multidão, ou você não tem motivação, ou toda aquela coisa, todos os defeitos no nível psicológico e comportamental? Eu digo para ti, esses defeitos, esses pontos fracos existem porque existe uma falta, um déficit na tua individualidade. É como se fosse algo frágil. Eu não gosto de usar o termo personalidade, né? As pessoas gostam de dizer eu tenho personalidade forte, porque aí me parece que a personalidade é algo construído artificialmente para buscar uma reação nas outras pessoas. Eu prefiro o termo individualidade, porque é algo que já nasceu contigo e é algo mais natural. Quando você tem uma individualidade forte, bem definida, inabalável, impenetrável e incorrompível, aí sim, não precisa mais da preocupação de como ser mais confiante, como perder a timidez e toda aquela coisa que você vê aí, por aí, as pessoas falando, as pessoas buscando. Medos que todo mundo tem, né? Defeitos que todo mundo tem. Acho que o principal é entender quais são os comportamentos que te
tentam te controlar como se você fosse um gado, como se você fosse fizesse parte do rebanho e tivesse que assumir um comportamento pré-determinado. E eu sei que eu falo bastante sobre isso, e não quero parecer que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas é um assunto que tem que ser relembrado quase toda semana. Quando você nasce, seus pais criam uma expectativa em você e vão alimentando essa expectativa na infância, na pré-adolescência, na adolescência, de você fazer aquele padrão, né, que eles esperam que você seja, o sucesso limitado, de ter um diploma, toda aquela coisa. E aí na escola, os professores, os seus colegas vão colocando expectativas em você, e você vai colocando expectativas neles, nos seus colegas também, de que eles têm que seguir aquela forma, aquela coisa engessada. E toda pessoa que é diferente, que tem um comportamento diferente, uma aparência diferente, ou simplesmente até um nome diferente, ela é inferiorizada e por aí vai, o que faz com que você tenha medo de ser você mesmo. Isso parece algo tão sutil que parece que nem existe, mas é a raiz de quase todos os problemas. O medo de ser você mesmo. Cara, deixa eu te falar uma coisa, sabe aquelas pessoas quando tu tá andando numa cidade grande, onde tem várias pessoas diferentes umas das outras, e aí tem aquela pessoa que se destaca, você olha para ela e ela é uma menina de cabelo rosa. Você acha que ela está sendo ela mesma? Ou você acha que isso é um mecanismo, mais uma máscara para ela tentar suprir a falta de individualidade que ela nunca teve? As pessoas sempre tentam ser outra pessoa, porque ser elas mesmas é reprimível, né? As pessoas reprimem, então ela tenta ser o oposto, a diferentona, propositalmente, artificialmente, está no nível do ego, ele quer ser a diferente. Então, não é isso, não confunda com isso, né, com simplesmente aparência. Eu quero que você não seja mais um gado. Assim, você se conhece, você se conecta contigo mesmo, e aí cresce em você a individualidade. Algo forte é um pilar, o pilar principal da sua vida. Isso é inabalável e incorrompível, com sua moral, com sua conduta e com a sua maneira correta de ver o mundo. E aí, o resto vem. Se tu tiver a partir de agora um pensamento mais crítico, cara, mais visão sobre as coisas, tu vai perceber que os líderes estão sempre influenciando você para que você perca ou destrua a sua própria individualidade. Porque quanto mais o seu comportamento se aproxima do rebanho, do gado, mais fácil você é de manipular. E é isso que eles querem, organizar as pessoas, manipular as pessoas e controlar as pessoas. E a principal coisa que faz com que você não seja um gado e não seja manipulado é pensar por conta própria. E calma aí que o vídeo ainda não acabou. Eu tenho duas coisas muito importantes para te falar, que provavelmente são do teu interesse. Como a Alpha Life Premium ela está subindo muito de nível, foram feitas algumas alterações nelas e ela vai sofrer uma pequena alteração de preços. Só que antes que essa alteração aconteça, eu decidi dar um grande desconto. E além desse grande desconto, eu decidi dar algumas coisas a mais para essas pessoas, mas apenas para uma turma nova de pessoas, os membros Black da Alpha Life Premium. Uma turma especial, que vai fazer parte de um Mastermind junto comigo. Para participar dessa turma especial, tu precisa clicar no link na descrição, ou no primeiro comentário, ou no card aqui em cima, e vai cair em uma página onde você precisa se cadastrar. É uma lista VIP. Nessa lista você vai receber um aviso de quando abrirem as vagas para essa turma especial da Alpha Life Premium com um desconto. Provavelmente daqui uma semana e meia você vai receber uma notificação e você vai poder fazer parte então de uma turma especial da Alpha Life Premium com um desconto. Essa é a sua única oportunidade de participar com esse desconto. Se você está pensando aí em se inscrever na Alpha Life Premium, não se inscreve ainda. Espera esse desconto, porque depois dele o preço vai aumentar. Por questões óbvias. A Alpha Life Premium está subindo de nível. E a outra coisa que eu tenho para te falar, na verdade, te pedir, eu gostaria que tu comentasse aqui embaixo, que pensasse e comentasse aqui embaixo, qual é a coisa que te torna uma pessoa única no universo? Você tem algum dom? Você tem alguma habilidade especial? Ou talvez não precisa ser nem dom, nem habilidade, nem nada, mas o que você acha que te torna uma pessoa única? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Deixa um like no vídeo se tu gostou e até o próximo vídeo.